Boa tarde, pessoal. Bom, o meu nome é Igor e eu trabalho numa cooperativa também, cooperativa chamada Dália Alimentos, na verdade é Cosuel, a marca dela se chama Dália Alimentos. E a intenção da minha apresentação hoje para vocês é explicar um pouquinho de um projeto que ele começou a ser fomentado em 2013 e agora, em 2016, a gente já está com parte desse processo em funcionamento, mas ainda nos próximos meses a gente vai ter algumas unidades sendo inauguradas. Bom, o que é esse programa que a gente criou? O nome do programa a gente chama de Programa Associativo de Produção Leiteira com Tecnologia VMS. Na verdade, o programa ele nasceu como sendo um programa associativo de produção leiteira. Com o passar do tempo, a gente introduziu nele a palavra VMS, que significa Voluntary Milking System, que são, na verdade, a ordenha automatizada do leite. Tá? Então, o programa ele é muito simples, né? E a ideia é, antes de dar os detalhes, e passar essa síntese, porque os detalhes às vezes confundem, como disse o professor antes. Né? É a união de pequenos produtores, vários, em torno de um único empreendimento construído e organizado pela empresa Dália Alimentos. Tá? Ao todo, são 4 granjas localizadas nos municípios de Nova Brécia, Roca Salles, Arroio do Meio e Candelária. Cada granja com capacidade de alojamento de 262 animais e com 3 robôs realizando a ordenha desse leite. Ao todo, são 60 famílias envolvidas nos 4 empreendimentos, produzindo leite de maneira associativa. Bom, para mim dar um pouco mais de detalhes desse programa e o desafio que tem sido a implantação e o desenvolvimento desse trabalho, eu vou embasar um pouquinho o que é a empresa, quem é a Dália Alimentos. A Dália Alimentos é uma cooperativa que foi fundada em 1947. Ela possui 4.466 associados localizados nessa região colorida do mapa do Rio Grande do Sul. Abrange em torno de 120 municípios, ela possui associados em 120 municípios. E desses associados, são cerca de 2.400 propriedades que produzem leite. Isso já há muitos anos já. Possui 2.230 empregados e, além da atividade leiteira, ela também possui a produção de suínos. Hoje abate 2.500 suínos por dia. E industrializa em torno de 600 mil litros de leite, que são oriundos de produtores associados. Além dos 600 mil, existem ainda contratos de prestação de serviço e leite de outras empresas que passam pelas indústrias. Mas 600 mil são oriundos de 2.500 propriedades de pequenos produtores. Perfeito. Pela TV, ok. Tá bom, obrigado. Em 2015, faturou 1,1 bilhão de reais. Então, a localização da matriz está no município de Encantado, esse ponto preto, Porto Alegre, e essa é a área de abrangência. Bom, gente, quando a gente fala de atividade leiteira, durante o dia eu acompanho as outras palestras, a gente vê que a atividade leiteira ela tem grande importância aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, na agricultura brasileira, é uma das atividades que possui o maior número de famílias envolvidas. Pelo que o professor passou antes, quase 90% das propriedades do Rio Grande do Sul, das pequenas propriedades, possuem atividade leiteira. Porém, no Brasil, ela está muito distante do que seria o ideal ou o que a gente encontra no mercado internacional. Se a gente fizer um comparativo entre a produção de suínos, por exemplo, o Brasil hoje é um país que se destaca a nível mundial na produção de suínos. Os índices de produção que a gente alcança na atividade brasileira são os mesmos ou até melhores daqueles alcançados nos Estados Unidos, na Europa. O mesmo ocorre com o frango. O Brasil hoje é um grande produtor de frango com alta tecnologia. Porém, o leite ele é um pouco diferente. Esses números também eles variam um pouco. Daqui a pouco, se a gente consultar algumas outras fontes, eles mudam um pouco. Mas, de maneira genérica, a gente tem os Estados Unidos como sendo um grande produtor, altamente tecnificado, seguido por alguns países da Europa, França, Espanha. Os nossos vizinhos argentinos também estão, na média, são bons produtores de leite, Uruguai. Bom, a gente chega no Brasil, 900 litros de leite produzido por uma lactação de 305 dias. Esse número pode variar um pouco, chegando a 1.000, 1.200, depende da fonte. E também é um número que ele é publicado, o IBGE publicou isso em 2006, considerando
todos os rebanhos que produziam leite, não só apenas rebanhos com animais que tinham aptidão para a produção de leite. Mas isso mostra um pouco da realidade que a gente tem a nível de Brasil. O Rio Grande do Sul tem uma condição melhor já, o Vale do Taquari uma condição ainda melhor, e embaixo a gente tem a Dália Alimentos, uma empresa que já investe há mais de 30 anos em assistência técnica, com orientação, dando atenção para os produtores, trazendo tecnologia para eles, com números melhores. E essa é a realidade da maioria das cooperativas que a gente conhece aqui no Estado. Porém, ainda distante do que é uma condição de competição mundial. Entrando um pouco mais no número que realmente a gente domina agora, isso aqui é a realidade da empresa, da cooperativa, da Dália Alimentos. A gente tem 7% dos produtores com média superior a 24 litros de leite e que representam 25% da produção total da empresa. 63% dos produtores possuem médias entre 12 e 24 litros de leite vaca dia, com 67% da produção total. E 30% dos produtores possuem média diária inferior a 12 litros de leite vaca dia, com 8% da produção total. Essa é a realidade da atividade leiteira a nível do Rio Grande do Sul. Brasil, talvez ainda pior. A cooperativa vem há alguns anos tentando entender por que isso acontece na atividade leiteira, por que não existe uma melhora, uma evolução no processo. Conversando com os produtores, através de seminários muito parecidos com esses, a gente conseguiu montar um diagnóstico desse problema. E o que os produtores eles falavam para a gente, porque eles se negavam a investir na atividade, ou porque muitas pessoas estavam deixando a atividade. E o que surgiu nesse diagnóstico é que a mão de obra é insuficiente pela complexidade da cadeia leiteira. Produzir leite não é fácil, é complexo. Os cuidados com o alimento, com a colheita do alimento, independente do modelo de produção, o processamento do alimento, a armazenagem do alimento, o planejamento todo que exige com o alimento, os manejos com animais, as mudanças climáticas, a ordenha e os cuidados com o leite, são várias atividades que ocorrem durante o ano todo, todos os dias do ano. O resultado disso é a carga horária e condições de trabalho pesados, com a absorção total da família, em feriados, finais de semana, sem a possibilidade de férias. Quem produz leite trabalha todo dia. E eu escutei isso num dia, numa viagem no Mato Grosso, conversando com alguns grandes produtores de milho, a empresa com interesse de trazer milho para o Rio Grande do Sul. Um deles perguntou, o que a cooperativa de vocês faz? A gente tem produção de suínos e também atividade de leite. Esse negócio do leite é bom? Eu falei, não, é bom sim, é muito bom. Daí ele perguntou para mim, mas eu escutei do meu pai que quem produz leite tem que trabalhar todo dia, até em dia de velório. E é uma realidade. Quem produz leite, produz todo dia e tem que trabalhar todo dia. É Réveillon, produz leite. É Natal, produz leite. De manhã, de tarde e de noite. Então, é uma atividade que demanda muita mão de obra. O resultado disso aí, instalações e equipamentos ultrapassados, é uma realidade que a gente também encontra muito a nível de Brasil, Rio Grande do Sul, e a falta de condições de investimento. Os filhos acabam procurando alternativas diferentes das exercidas pelos pais. Essa é a realidade que a cooperativa vem monitorando, observando, vem investindo em assistência técnica, tem programas excelentes de assistência técnica, programas que conseguem resgatar alguns produtores, mas ainda não encontrou a solução para resolver esse problema. Isso é uma preocupação muito grande. Pelo fato de ser uma cooperativa, pelo fato de só existir se existirem produtores. Alguma coisa precisa ser feita. Bom, e o desafio é esse, é relativamente simples o desafio. Como a gente vai fazer para pegar produtores de baixo da pirâmide e transformar eles em produtores do topo da pirâmide? É isso que a gente vem pensando, vem discutindo com os produtores, vem elaborando. Então surgiu a nossa proposta, que foi a organização de produtores em grupos. Porque um produtor vai produzir sozinho, se a gente pode organizar eles numa sociedade, assim como é a história da cooperativa, assim como no passado foram feitas comunidades, igrejas, campos de futebol, por que não produzir dessa maneira aí? Bom, então a gente começou a conversar com os produtores e perguntou para eles, por que tu não te junta com o teu vizinho? Por que vocês não derrubam a cerca e passam a produzir de maneira coletiva? Mas o meu vizinho, eu desconfio dele, ele vai me passar para trás, eu vou trabalhar mais que ele. Então a gente entendeu que isso não ia acontecer de maneira nenhuma, de uma forma autônoma. A empresa teria que acabar intervindo nesse processo aí. Bom, então tá. Então a empresa tomou a decisão de construir
4 projetos, 4 granjas ideais, granjas modernas, né? Montar uma sociedade com um grupo de produtores, essa é uma imagem que ilustra um pouco isso aí. As sociedades são formadas por 15, 16 produtores, montar eles e fazer com que eles, ao invés de cada uma dessas propriedades produzir leite de maneira independente, esse cara ter um trator, uma ordenhadeira, ele, a esposa dele e o filho trabalhar aqui, ele produzir o alimento, ele fazer isso aí, a gente ia passar o rebanho dele para dentro desse projeto e ele ia se dedicar à produção de alimento. Isso ia acontecer com o vizinho, com o vizinho, com o vizinho, com o vizinho também, e uma grande granja ia ser montada produzindo leite de maneira coletiva. E o produtor se dedicando à produção do alimento. Ele produz o alimento em casa, ele armazena no projeto, e essa sociedade que foi formada, que é uma empresa, ela compra o alimento, ela produz o leite, ela vende o leite, ela paga o alimento e divide o resultado dessa operação. Em vez de um produtor, 16 famílias, ou em 4 projetos, 60 famílias produzindo leite de maneira independente, cada um com o seu trator em casa, cada um com a depreciação do equipamento, tentar fazer isso de maneira coletiva, tentando ganhar escala, produtividade, investindo mais em gestão, um veterinário cuidando de um projeto desse, o técnico em cima da cooperativa, em vez de visitar 16 famílias, visitando uma única propriedade, tentando buscar a eficiência. E foi essa ideia que ela foi sendo criada, foi sendo montada, formatada, ela iniciou um pouco de um jeito, ela vem sendo construída, né? E agora está no ponto da gente já ter um projeto em funcionamento e mais 2 projetos sendo inaugurados agora em julho e agosto. Bom, mas existem mais detalhes dessa operação, vamos para os detalhes. Como fazer isso aí se as vacas do produtor 1, elas são diferentes das vacas do produtor 2? Então a gente pensou e a gente resolveu valorizar essas vacas, então. O exemplo 1, nesse caso aqui, um exemplo, esse produtor tinha 15 animais. Cada animal dele tinha um valor, foi avaliado em R$ 2.500. 15 animais, vezes R$ 2.500, R$ 37.500 era o que ele tinha de capital para entrar no projeto. A construção foi a cooperativa que fez. O produtor entra com o rebanho. O vizinho dele, 12 animais. Os animais eram melhores, valiam R$ 3.000. Então, 12 vezes 3.000, 36.000. E assim por diante, até formar um capital total, que era composto da valorização do rebanho total, né? E cada um produtor passava a ter, em vez de 15 animais dentro de um rebanho, ele tinha 12% de uma sociedade agora que tinha um capital maior. Então, ele passou de um produtor que tinha 15 vacas para um produtor que agora tinha 10% numa sociedade. E a produção do alimento? O produtor ele é obrigado a produzir o alimento na proporção mais ou menos do que a cota dele vai demandar. Se o projeto precisa de 100, ele tem 12, ele tem que entregar um volume calculado de alimento lá. Esse alimento vai ser medido a qualidade dele e o valor desse alimento vale pela qualidade dele. Então, todo mês, essa empresa que foi formada, ela precisa comprar alimento. Ela compra o alimento do próprio acionista dela. E a gente montou isso aí. A gente montou esse projeto e colocou isso aí tudo em prática. Condições de funcionamento. Eu acabei de falar um pouco isso aí. Os animais são previamente avaliados, muitos animais foram descartados, animais novos foram comprados. A capacidade de produzir alimento é fator limitante para o número de animais que cada produtor pode ter na sociedade. Não adianta ter um produtor que não vai conseguir produzir o alimento necessário para a produção no empreendimento. Vai faltar comida e automaticamente o projeto vai acabar falhando. A receita do produtor, da onde o produtor ganha dinheiro? Agora ele não tira mais leite em casa, ele é sócio de uma empresa que produz leite, produz muito mais leite. A receita do produtor é proveniente do resultado da venda do leite no condomínio e da venda do milho picado para silagem para a sociedade. Então o produtor tem 10% de uma empresa que vende leite, né? E também aquele milho que ele entregou também vai ser comprado dele mesmo. E o pagamento do milho vai ocorrer assim como acontecia na propriedade, quando ele armazenava silagem, em 12 parcelas. O consumo vai ocorrer durante o ano, isso faz com que a sociedade não tenha uma demanda de capital muito grande. Alguns produtores são responsáveis pela recria das novilhas e recebem por isso. Bom, gente, eu falei que os detalhes eram complexos e realmente demandou bastante trabalho da gente, bastante tempo de encontrando soluções para os gargalos que iam surgindo. Mas algumas essências nessa ideia que foi sendo construída
nos motivaram a permanecer com a execução desse projeto. A primeira delas é o seguinte: o projeto desse só vai se viabilizar com assistência técnica, o conhecimento. E isso a cooperativa tem, produz leite há muito tempo. Bom, o que mais tem de vantagem em a gente ter um grupo organizado? Vamos pensar, otimização da mão de obra e equipamentos. Antigamente eram 60 famílias trabalhando de maneira independente. Pai, mãe, filho, em casa. 60 tratores, todo mundo tem um trator em casa hoje. 60 ordenhadeiras dando manutenção, consumindo energia elétrica. 60 instalações precárias, recebendo manutenção e depreciando. Esse é um ponto importante. Agora é uma única propriedade. Então, a gente já tem um ganho significativo aqui. O segundo ganho, que ele vem fácil e de bandeja. Para quem conhece a atividade leiteira, o preço do leite, ele tem as variáveis de qualidade, mas também as variáveis de volume. E as variáveis de volume são variáveis muito importantes e de grande impacto no preço do leite. Ou seja, um produtor A, que produz pouco leite com uma qualidade X, vai ter um preço diferente do produtor B, que produz muito mais leite com a mesma qualidade. Quanto mais leite o produtor produz, maior é o preço dele. Para a empresa é muito mais barato coletar 5 mil litros de leite no único local do que passar em 30 propriedades coletando leite. Então, essa diferença de preço, na média, chega a impactar em 25%. Ou seja, de maneira independente, antes os produtores tinham uma precificação média de X. A partir do momento que eles se organizaram num grupo e passaram a produzir de maneira coletiva, o preço deles tem um incremento de 25%. Então, a gente está agora com dois grandes fatores. A gente tem a diluição de todos os custos de produção fixos e também um incremento de 25% no preço do leite, que pode passar isso aí, porque no único local é muito mais fácil de tratar e dar condição de qualidade para o leite do que 60 propriedades de maneira independente. Daí vem a segunda parte, que é a eficiência. Em casa, com aquela atividade extensa, o produtor envolvido direto, a família dele, o técnico às vezes distante, porque são muitos produtores, automaticamente ele não conseguia alcançar a eficiência que ele tinha. Bom, agora em um único local, com bem-estar animal, água de qualidade, climatização nos pavilhões, tudo isso aí, com o técnico em cima e uma dieta, a gente vê um aumento de 15 litros de média para um número que a gente almeja em torno de 30 litros, que hoje no primeiro projeto já está sendo alcançado. Então a gente tem vários pontos aqui que trazem a viabilidade do processo e ajudam a gente viabilizar esse projeto. E também foi necessário, pelo investimento por parte da cooperativa, linhas de créditos que pudessem, motivassem a empresa a investir. Os investimentos foram muito altos. A gente conseguiu, com esse arranjo, acessar linhas de créditos junto à FINEP, linhas de incentivo à tecnologia, conceitos novos de produção de leite, linhas de crédito no valor de 4,5% ao ano. E isso aí foi o que a gente fez, e esse projeto virou uma realidade. Bom, aonde instalar esses projetos? A empresa montou parceria junto com os municípios. Os municípios que tinham interesse de receber esses projetos tinham que nos ajudar também. Na verdade, ajudar a sociedade que estava sendo organizada. Eles davam a doação de uma área de terra, não é uma área de terra grande, mas uma área de terra que comporta esse investimento, essa estrutura. Terraplanagem, poço artesiano e energia elétrica. Oi. Perfeito. Bom, gente, essa história que eu contei para vocês é uma história que começou em 2013. A gente trabalhou muito, divulgou muito esse projeto. É um projeto que já na mídia já vem rodando há mais tempo, porque ele é único, ele é diferente. E a cooperativa ela se envolveu diretamente nisso aí, porque essa é a realidade dos sócios que estão ali. Pessoas com idade superior a 50, 55 anos. Vocês lembram do dado que foi visto antes? O Vale do Taquari tem 20% das propriedades rurais com pessoas com mais de 65 anos. Se a gente colocar ali dentro o grupo das pessoas que têm 55, isso aí chega a 30%, 40%. E essa é a realidade da empresa. Os grupos foram formados, pessoas com essa faixa de idade. E um pouco da história em fotos agora, do como é que está andando isso aí. A gente montou isso aí, são obras grandes, as fotos dos projetos. Essa aqui são fotos já do projeto
de Nova Bressas. Aqui são fotos do projeto de Roca Salles, a armazenagem de grãos nos silos, na verdade, para silagem. Esse é o famoso VMS, então, que ele compôs o projeto numa fase já mais avançada. Esse é o equipamento que faz a ordenha dos animais. Por que a gente colocou um robô para fazer a ordenha? Essa é uma pergunta a ser respondida. Bom, depois que o projeto já estava sendo organizado, a gente já estava organizando os grupos, a gente percebeu que a ordenha ela ainda continuava a ser um grande desafio. E mesmo que o grupo, organizado ali, contratando funcionários, se eles não quisessem trabalhar, eles quisessem botar pessoas para fazer isso aí, daria muito trabalho. Por que não aproveitar que é um conceito novo, um arranjo de negócio novo? Por que não colocar uma tecnologia nova? A tecnologia de robôs, que no mundo já existem mais de 20 ou 30 mil unidades em execução, e no Brasil, quando a gente começou isso aqui, eram as primeiras. Hoje, talvez tem 5 ou 6 a nível de Brasil. Talvez um pouco mais. Esses são os equipamentos que fazem as ordenhas. Essa é uma imagem do processo inicial, os animais chegando, se adaptando às granjas. Hoje essas granjas viraram, essa que já está em funcionamento, ela virou uma granja exemplo, muitos produtores vão lá visitar, conhecer, ver como é que funciona, não só para ver a tecnologia, mas sim para entender o arranjo, e vem servindo de escola. Uma imagem aérea de um projeto, quando estava na fase terminal, aqui ele não estava pronto ainda. Né? Bom, e a grande pergunta que fica é o que a cooperativa, por que a cooperativa se envolveu, investiu e despendeu recursos para fazer isso aí? Né? A ideia desse projeto não é ganhar o dinheiro com ele, lógico que é tornar ele viável para os produtores ganharem dinheiro, mas na visão da cooperativa foi a criação de um modelo de produção que possa ser replicado por iniciativa própria, por produtores e empreendedores. Essa é a grande sacada. A empresa não vai construir eternamente granjas para os seus associados. Ela fez isso aí para mostrar o seguinte: pequenos produtores, existe uma possibilidade para vocês permanecerem na atividade. Você se organizar em grupos ou em sociedade, não precisa ser muitas pessoas, pode ser o vizinho, pode ser o compadre, pode ser o amigo, monta uma estrutura, organiza ela, assessoria jurídica, monta uma empresa e ganha com isso aí escala, diluição de mão de obra, um tira folga, o outro trabalha. Falar isso aí é fácil, foi necessário ter um projeto para ver para crer. E além disso, a Dália Alimentos acredita nos modelos de produção associativa e enxerga neles a solução para o ganho de escala, profissionalização e, consequentemente, uma alternativa para a agricultura em pequenas propriedades rurais. Digo isso do fundo do coração, foram esses modelos leiteiros que inspiraram agora um novo modelo de produção que a empresa vai implantar. A empresa está entrando na atividade de abate de aves e vai produzir as aves de maneira diferente do que o usual. A empresa não entende que é possível entrar no mercado de aves e fazer 150 galpões no mesmo modelo de galpões que hoje estão sendo abandonados ou deixados para trás. A empresa vai organizar grandes grupos de produtores, sócios, para produzir isso de maneira coletiva, com escala, com tecnologia, com diluição de mão de obra. Então, esse projeto do leite ele serviu de inspiração para esse aí tudo. Pessoal, essa é um pouco da história de um trabalho que está em andamento, não está finalizado ainda, a gente está aprendendo bastante com ele, mas já acho que vou retornar aqui quando a gente estiver com os 4 projetos em funcionamento para a gente voltar a conversar de novo. Obrigado.